A história do rei Davi. Quem foi Davi na Bíblia? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para libertar seu povo. E a vida de Davi, narrado no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Já foi sugerido também que deveria ser equiparado ao termo chefe ou oficial do exército. Se fosse este o caso, então Davi seria um título ao invés de um nome próprio. Mas essas sugestões é muito improvável. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da monarquia Ruth, com os judeus Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 km ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelha e essa profissão lhe ensinou muitas coisas com a qualidade que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo sua profissão de pastorear ovelhas. Enfrentou situações desafiadoras como um urso e um leão. 1 Samuel 17, 34, 37. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo do hebraico vermelho e possuía boa aparência. 1 Samuel 16 e 12. Davi é ungido rei por Samuel. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é o texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus envia rejeitado Saul como rei de Israel e resolveu que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como um possível candidato ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava dos rebanhos. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. 1 Samuel 16, 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentários entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderiam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como um rei. Davi e Golias. Um episódio que trouxe um reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. 1 Samuel 17. Davi saindo de casa para levar alimento aos seus irmãos que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio importante por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha divina individual contra
o escolhido do lado hebraico e o lado vencedor, determinado é resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias para os israelitas. Luta contra aqueles gigantes parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura na ocasião do combate. Davi utilizou pedras e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi na corte de Saul. Não é possível precisar com exatação e com monologia dos eventos que seguem a unção de Davi por Samuel e a vitória sobre Golias e sua atuação na recomendação como músico para aliviar a melancolias de Saul. 1 Samuel 16:18. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e sua tarefa na corte de Saul. Além de muito músico particular do rei, Davi também começou a ser portador da armadura de Saul. O rei havia se ofensou a ele. 1 Samuel 16, 21, 23. Após o ato heróico de Davi derrotou o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre os povos. A amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi, um exército de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. 1 Samuel 18, de 1 ao 4. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu ao período de provações e aliança feita por Davi e Jonatas pendurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar aleijado Mefibosete e lhe significou herança da família de Saul. 2 Samuel 9, 7, 13. Foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. 1 Samuel 18 e 5. Os israelitas começaram até a compor música para Davi, enaltecendo seu feito, mais que o feito do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele foi visto tanto diferentemente como indiretamente. 1 Samuel 18, 11, 19, 10. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuação de sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade, o que toma a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda mais extraordinário, pois Jonatas reconhece que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. 1 Samuel 23, 16 e 18. Jonatas até tentou apaciguar a ira de seu pai entre Davi fugitivo.
Quando, quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empreendendo em capturá-lo, mas não teve sucesso. 1 Samuel 19, 18, 24. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali garantiu alimento e armas para a jornada até Gete, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de grande Judá, que estava insatisfeito com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Foi nesse contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Esta frase, bastante conhecida, também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. A história de Davi como rei. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tomou sobre rei de tribo de Judá em Hebrom, e segundo Samuel 2, 4. Este local ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser capital. Como rei Hebrom, Davi fez importante aliança estrangeira. Ao pouco, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Como isso, ele contornou a disposição contra muitos daqueles que provavelmente a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Davi, rei de Israel. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Esbozete, filho de Saul. Esbozete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abiram, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom pouco depois de transferir sua capital para Jerusalém, segundo Samuel 3 e 5.